Caros colegas, servidores públicos federais, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, servidores que são vinculados à Lei 8.112 e que são vinculados ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, tanto os servidores ativos como os servidores inativos, aposentados e pensionistas. O vídeo que eu estou fazendo hoje é sobre o projeto de lei complementar número 189, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, em regime de tramitação prioritária. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo e ele trata da gestão do regime próprio de Previdência Social, o RPPS, pelo INSS. Essa é a proposta do governo, que o INSS torne-se a entidade gestora do regime próprio de Previdência Social. E esse assunto interessa a todos os servidores públicos da União, porque todos estão vinculados ao regime próprio de Previdência Social, mesmo aqueles que fizeram opção pelo regime de previdência complementar, porque aquela parcela que é descontada da folha de pagamento como Seguridade Social, ela faz parte do fundo do regime próprio de previdência social, mesmo que esteja sujeito ao teto do RGPS. Então, vamos lá. Meu nome é Zeneide Andrade de Alencar e eu sou servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Esse projeto de lei número 189, ele está em tramitação simultaneamente nas comissões de trabalho, na Comissão de Seguridade Social, na Comissão de Constituição e Justiça, pelo fato de que o regime de tramitação é o regime prioritário, podendo ser também avocado pelo presidente da Câmara para ser discutido em plenário. O que diz esse projeto de lei? A começar pela ementa, diz o seguinte: dispõe sobre a entidade gestora única do regime próprio de Previdência Social da União, nos termos do disposto no parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal. E esse parágrafo 20 do artigo 40 prevê que em cada ente federativo deverá haver um único regime próprio de previdência social, que no caso atende não só os servidores, mas os demais agentes públicos, inclusive magistrados, inclusive os membros do Ministério Público, inclusive os próprios parlamentares, que tem o regime próprio de previdência social e tem também o seu regime de previdência complementar, mas nós estamos falando do regime próprio. E esse parágrafo 20 diz que cada ente federativo tem que ter apenas um único regime próprio e uma única unidade gestora desse regime próprio. Até o momento, a União não constituiu nenhuma unidade gestora. Todos os recursos que são decorrentes das contribuições previdenciárias, tanto dos servidores, dos agentes públicos, como da própria União, que é a parte patronal, elas vão para o Caixa Único do Tesouro Nacional. Claro que numa rubrica apartada, mas ele fica no bolo de todos os recursos arrecadados pela União. E, conforme o artigo 2º desse projeto de lei complementar, aplica-se à administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ao poder legislativo, poder executivo e aos órgãos federais constitucionalmente autônomos que têm segurados vinculados ao regime próprio de previdência social. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo, para não ficar muito alongado, é que os órgãos públicos continuarão a ter nas suas dotações orçamentárias recursos para garantir os pagamentos das aposentadorias e pensões dos servidores aposentados e pensionistas. O que vai acontecer é que esses recursos, embora conste na dotação orçamentária de cada órgão, eles serão repassados ao INSS. E não é só sobre os recursos da Seguridade Social, também os recursos relativos à assistência à saúde, ao auxílio funeral e também ao benefício especial
do regime de previdência complementar. E é sobre isso que eu quero falar, porque esse projeto de lei, ele alcança a todos os servidores que são vinculados ao regime próprio de previdência social, inclusive os servidores ativos. E isso também fará com que sejam alteradas toda uma sistemática de análise e concessão dos benefícios, inclusive da assistência à saúde. E é muito interessante, muito intrigante isso, porque a última reforma da Previdência, que está consolidada na Emenda Constitucional 103, ela desvinculou, ela desmembrou a Previdência Social da assistência à saúde. No entanto, a partir desse projeto de lei, os órgãos federais não terão mais essa atividade de organização e de concessão dos benefícios de aposentadoria, pensão e assistência à saúde. Passará tudo a ser regido pelo INSS. E tudo isso de uma maneira assim, muito simplista, como está no projeto de lei, englobando todos os órgãos, independente do quanto é que cada servidor contribui para o regime próprio de previdência social, independente do que cada órgão obtém na proposta orçamentária de recursos para atender a assistência à saúde dos seus servidores. E isso está muito bem configurado no artigo 5º, que diz assim: compete ao INSS, na condição de entidade gestora única, a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social da União, com as seguintes atribuições. Vejam só: concessão, cálculo, revisão, manutenção e pagamento dos benefícios de aposentadoria, gestão dos recursos, avaliação da situação financeira atuarial, operacionalização da compensação financeira nos termos do parágrafo 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição e da Lei 9.796 de 99, que é aquela compensação financeira quando o servidor ele ingressou no serviço público, mas antes disso ele trabalhou na iniciativa privada ou ele trabalhou no órgão estadual, no órgão municipal. Emissão, vejam bem, o INSS passará a ter atribuição de fazer a emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca e mais, homologação da certidão de tempo de contribuição expedida pelos órgãos de origem do servidor. Então, hoje, funciona assim: você precisa da sua certidão de tempo de contribuição do seu órgão público federal, é a unidade de pessoal que expede essa certidão. Agora, se esse projeto de lei 189 for aprovado, o órgão vai expedir a certidão e submeterá à homologação do INSS. Isso, inclusive, é inconstitucional, porque o INSS não tem a atribuição de se sobrepor a nenhum outro órgão público, como são as universidades, como são os ministérios da Agricultura, o próprio Ministério da Fazenda. O INSS não pode se sobrepor a um órgão de um outro poder, como o Poder Legislativo, como o Poder Judiciário ou o Ministério Público. Então, esse artigo reputa-se altamente frágil nos termos da sua constitucionalidade. É o INSS que vai fazer o recenseamento previdenciário para fins de atualização dos dados dos segurados e dos beneficiários, aquilo que é normalmente conhecido como prova de vida. E uma outra coisa também que chama a atenção nesse próprio artigo 5º é o seguinte: é o INSS que vai fazer a avaliação da situação financeira e atuarial. Mas como que ele fará isso se os dados relacionados com o montante do que cada servidor, que cada servidora pública federal já contribuiu, não tem informações sistematizadas pelo órgão de controle? E eu digo isso
porque na época de discussão da PEC 06, que resultou na Emenda Constitucional 103, os deputados não tiveram acesso aos dados relacionados com o montante de recursos disponíveis para sustentar as aposentadorias e pensões e os demais benefícios dos servidores públicos federais que são vinculados ao RPPS. Por quê? Porque nem o governo, nem o Ministério da Fazenda tem esses dados reunidos para garantir que havia déficit no regime próprio de previdência social. Porque não havia e não há no governo federal uma entidade especializada em gerir os recursos alocados para a Seguridade Social dos servidores. Como que o INSS vai fazer a partir de agora análise da situação financeira e atuarial? Aqui no artigo 17 diz assim: a execução das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos beneficiários será realizada pelo INSS por meio de descentralização das dotações orçamentárias do órgão ou entidade de origem do beneficiário. Aquilo que eu lhes disse, os órgãos, cada órgão terá a sua dotação orçamentária para pagamento dos inativos e também da assistência à saúde. Mas esses recursos serão descentralizados, conforme está aqui no artigo 17, para o INSS, que será o órgão que fará a execução orçamentária desses recursos. E aqui no parágrafo 1º diz assim: serão descentralizadas ao INSS as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devidos pelo regime próprio de previdência social da União, da compensação financeira de que trata a Lei 9796 de 99. Parágrafo 2º do artigo 17. Serão também descentralizadas ao INSS as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de outras prestações pelo órgão, pela entidade de origem dos beneficiários do regime próprio de previdência social, tais como assistência à saúde suplementar, leia-se plano de saúde, auxílio funeral e o benefício especial de que trata o artigo 3º da Lei 12.618, que é o benefício especial do RPC. Ou seja, o INSS ele não vai gerir somente os recursos relativos ao pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão. Ele também vai fazer a execução orçamentária das dotações orçamentárias dos órgãos relacionados com plano de assistência à saúde suplementar, auxílio funeral e benefício especial, assim como outras prestações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que isso quer dizer? Que os órgãos públicos federais não terão autonomia para contratações de serviços de assistência à saúde, como os planos de saúde. Outra coisa que acontecerá também, os servidores aposentados e pensionistas deixarão de ser vinculados aos respectivos órgãos de origem que concedeu a sua aposentadoria e passarão a ser geridos e passarão a se relacionar diretamente com o INSS. Agora vocês vejam, na atual estrutura do INSS, que não consegue atender bem os seus segurados do regime geral de previdência social, vai agora assumir uma outra atribuição e pior, se sobrepondo aos demais órgãos, não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, Ministério Público. A intenção desse vídeo é que cada servidor público federal, esteja ele em atividade ou já aposentado ou sendo também um beneficiário de pensão, leia esse projeto de lei, que não é um projeto de lei muito grande, ele só tem 28 artigos, mas que é capaz de modificar de uma maneira tão abrupta e de uma maneira tão aprofundada as relações
entre o servidor público federal e os benefícios que estão previstos na Lei 8.112. E é muito importante que todos nós tomemos consciência disso e passemos a acompanhar, a debater em cada sindicato, o que representa esse projeto de lei complementar número 189, que foi protocolizado no dia 11 de novembro de 2021. Ele está com a sua tramitação chancelada como prioritária e é importante que nós, dentro dos nossos sindicatos, dentro das nossas entidades representativas e federações inclusive, acompanhemos a tramitação desse projeto de lei e, acima de tudo, nos posicionemos contrariamente à sua tramitação. Na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, eu vou disponibilizar esse projeto de lei, inclusive com as minhas anotações em vermelho, para auxiliá-los a analisar e debater com mais profundidade nas suas categorias esse projeto de lei. Muito obrigada pela atenção.